Porque o meu universo não é só o desenho. Eu até invejo colegas que assim estão no telefone, tem que ficar riscando no papel, tem sketchbooks, eu não tenho sketchbook. Uhum. Eu não fico esboçando o tempo todo, eu não fico, sabe? Realmente, quando eu não tenho encomenda, dificilmente eu vou desenhar. Essa era uma pergunta que eu tinha, se ainda existe tempo para desenhar para si mesmo, por diversão, dentro dessa esteira de produção. Olha, ultimamente eu tenho mais tempo do que eu gostaria de ter para fazer outras coisas, porque por falta de demanda, né? Mas durante muito tempo, assim, eu tinha muito trabalho no jornal e tinha muito freela que eu fazia paralelamente. E o jornal sempre me permitiu que eu publicasse em outros lugares, que é uma grande coisa também. Eu tenho colegas que trabalham em veículos que... Você não tinha exclusividade. Não tinha exclusividade. Então, muitas vezes, no geral, eu trabalhava no jornal da 1 às 8 da noite, da 1 da tarde às 8 da noite. Aí eu ia para casa e ficava até de madrugada fazendo um desenho para Veja, por exemplo. Uhum. Então eu fui nesse ritmo durante muitos anos. Você erra muito ou não? Erro. Mas aí, assim, o erro é o seu. Eu faço esboço, jogo uma pancada fora. Mas a hora que você escolhe o esboço para finalização, você ainda erra muito? Eu brinco que eu uso mais a borracha que o lápis. Isso é brincadeira, não é exatamente assim. Bom demais também. Mas assim, vai muito de... eu acho que tem o dia que a mão tá boa, sabe? Deve ser isso, porque tem dia que o esboço sai muito fácil, sai de primeira, assim, muito rápido. Assim, o primeiro que eu faço, eu falo, pô, é esse, não vou fazer um melhor. E às vezes eu faço um segundo e ele fica melhor do que o primeiro, que eu achava que não ia ficar melhor. E tem vezes... Por que você escolheu fazer o segundo se você achou que não ia ficar melhor? Porque às vezes, deixa eu tentar com essa foto para ver se não fica mais legal. Tá, então você tem essa... Se eu tenho esse tempo, eu tento. Entendi. Entendeu? Se eu não tenho, eu falo, pô, já consegui um bom, vamos nessa, entendeu? Tá. E às vezes não tem tempo nem para fazer um segundo. Tudo bem, mas aí você fez ali 1, 2, 3, não importa. Escolheu. Aí para finalizar, tem erro também ou não? Olha, quando eu faço o esboço, ele já está tão cheio de detalhes da intenção do desenho que ele já, dali para frente, praticamente não tem erro. Mas pode acontecer, já aconteceu algumas vezes, de eu perder um pouco da gestualidade do esboço na arte final, entendeu? Alguma coisa se perdeu ali naquele caminho. E quando você fala de gestualidade, sei lá, é o olhinho para cima que dava um olhar mais serelepe ou lá, sei lá, alguma coisa... A maioria das vezes é o olho, porque no olho você estraga tudo, né? No olho você estraga tudo ou você acha aquele olho que é o que definiu, entendeu? Então, às vezes perde do esboço para a arte final, porque às vezes eu tenho que transpor para outro papel para finalizar, e nessa transposição perde. Como é que faz? Vamos lá. Você desenha com o quê? Com lápis? É uma lapiseira no papel sulfite. Tá. E aí? E aí, ou eu começo já a traçar, finalizar naquele próprio esboço. Com nanquim? Não, depende da técnica que eu vou usar. Mas vamos pegar esse aqui, por exemplo, do Anderson Silva. Nesse caso é o seguinte, eu tenho um esboço já com tudo sinalizado, as sombras, as luzes. Uhum. Aí eu ponho numa mesa de luz, eu passo para um papel limpo, só o traço, no caso dessa técnica aqui. Uhum. Eu faço só o filete, só o contorno e os traços principais do rosto e tal, e escaneio. E aí eu vou colocar a cor no computador. E na cor você vai olhar a referência que você fez ali de tons e tudo para colorizar. Mas eu aí coloco computador... o esboço que eu fiz e a foto que eu usei e vou me baseando e vou fazer. Mas aí no computador você vai dando undo, vai mudando, vai... Tá. Quando é no lápis de cor, por exemplo... isso que eu ia perguntar. Quando é no lápis de cor? Também eu preciso passar para o papel definitivo. Que normalmente esses desenhos de lápis de cor, eles são feitos num Schweller, que é um papel que não existe mais. E aí? Não sei, eu tenho algumas poucas folhas ainda em casa, é que eu também tenho feito menos esse tipo de trabalho. Mas uma hora vai acabar e eu não sei, eu vou ter que arrumar um similar, que até agora eu não arrumei. Mas é um papel que é muito diferente dos outros. Mas você não conversa com seus amigos da mesma... e ninguém sabe onde tem isso? Eu e meu irmão, por exemplo, meu irmão também vem me perguntando, você achou um similar para o Schweller? Eu falo, não, ainda não sei o quê. A gente fica tentando alguém na Alemanha que possa comprar pra gente, entendeu? Sei lá. Mas e os outros ilustradores, você não pergunta como é que esses caras estão fazendo? Pergunto, mas eles não... É porque assim, tinha
tipos de Schweller, né? O Schweller que eu usava era aquele liso, né? Ele não tinha textura. Uhum. Né? E para esse liso eu não achei o similar, porque quem trabalha com rugoso, aí tem o Fabriano que você pode, eu acho que substituir mais ou menos. Agora o liso dava para raspar com estilete que não machucava o papel, entendeu? Sei. Dependendo da raspagem que você fizesse. Então Sim. isso daí você não acha. Mas enfim. E o estilete seria para corrigir o nanquim? Não, porque nesse trabalho de lápis de cor nem é nanquim. Ele é passado para o Schweller na mesa de luz. Eu faço o traço com o lápis e depois eu apago. Eu deixo bem leve, o suficiente para eu enxergar. E aí... Aquele lápis azul que alguns ilustradores usam, o que é? Aquele lápis azul é normalmente quando você vai escanear, depois ele some e tal, Tá. o azul... Então você usa azul, passa o nanquim por cima, É. aí você escaneia e lá você faz a limpeza no computador. Faz a limpeza no computador. esse recurso eu também não Mas uso. você falou do estilete, para que você usa o estilete então? O estilete, às vezes, quando... aqueles bicos de pena eu também faço em Schweller. E eu, às vezes, eu tinha que usar o estilete para corrigir o nanquim mesmo. Tá, né? entendi. Naquele caso, né? Por exemplo, eu fiz um ponto que ficou muito grosso, estourou. Aí eu vou lá dar uma raspadinha e tudo bem. Quando eu uso o lápis de cor, o estilete, às vezes, ele me dá alguns recursos, por exemplo, fazer um fio branco de barba ou de cabelo. Entendi. Entendeu? Às vezes, é um detalhezinho, assim. E... Isso, por exemplo, ou não? Não, isso aí Isso vai no computador, né? isso é Photoshop, Tá, mas aí nesse caso, aí você passa pro Schweller e aí desenha com lápis de cor em cima. Tem um truquezinho que eu uso, que é uma maneira de levantar a cor do lápis de cor, que é passar uma hidrográfica por baixo. É tipo aquele marcador de layout, que normalmente tem tom pastel e tudo. Então, eu primeiro faço aquela cor de base com a caneta, que poderia ser até uma aquarela também, mas eu não me dei bem com o pincel desde o início, entendeu? Por quê? Eu tenho uma incompatibilidade com o pincel, que eu acho que é um trauma que eu peguei das primeiras tentativas. Mas trauma do quê? Teu irmão te batia com o pincel? Não, é trauma de... Eu fiz eu lembro que eu fiz um desenho a gouache, que ficou tão ruim aquilo, e eu sofri tanto para fazer, que eu falei, pincel não é para mim. E eu meio que botei na cabeça que pincel não era para mim e... Muito bom. Por isso que eu fui trabalhar com lápis de cor, porque não era tanto uma opção de técnica, mas era uma maneira que eu tinha de Você tem mais controle. ter mais controle, mais conforto para fazer. Entendi. Né? E dentro desse negócio de lápis de cor, usar essa caneta para levantar a cor. Então essa caneta, depois se a gente se aparecer um aí, eu exemplifico. Essa caneta, no final, quando você vai começando a passar o lápis por cima da caneta, essa caneta vai sumindo no contraste. Entendi. Entendeu? Então, no trabalho final, você nem percebe que tem uma caneta ali embaixo, né? E me diz uma coisa, você escuta música quando você... Escuto, Você gosta muito de música, né? gosto. Inclusive, a música me distraiu muito do meu caminho de ilustrador também, de caricaturista e tal, porque divide muito a minha atenção e o meu objeto de estudo mesmo, eu acho. Mas vamos lá, o que quer dizer dividir a atenção? Quer dizer, você ainda para escutar música ou não? Eu paro para escutar música, eu paro para tocar, eu toco meu violãozinho de vez em quando. E... Bom, escutar música não precisa parar necessariamente. Não, mas... hoje não mais, mas às vezes ainda tem pessoas que têm esse costume, né? Eu tinha um ritual de colocar um LP, sabe, para escutar, 7 parava. 7-1 na testa. Esse aí foi feito para Veja. E... Esse foi coincidência daquele moleque que teve a testa... Não, não tem nada a ver, não é uma referência. O olho aí dita muito, né? É mais porque ele ficou marcado por esse resultado, né? Ele é um técnico muito vitorioso, mas esse resultado pegou nele de uma maneira que... Bom, por que será, né? Pô, Batistão,
Mas eu acho que aquilo foi um Como não, acidente. como não marcar? Marca, né? Mas eu acho que aquilo foi um acidente. Não é a diferença do time da Alemanha para o Brasil. Mesmo daquele, eu estou batendo aqui toda hora. Mas enfim, é um jogo que se repetisse mais 8 vezes Ia dar 8-1. Não ia dar outra goleada. 6-1. Eu acho que não. Vai de circunstância do jogo, mas ele errou, sem dúvida que ele errou. Ele abriu demais, ele achou que dava para encarar de igual para igual. E... eu não entendo nada de futebol, tá? Mas eu tenho uma característica que eu percebo no Brasil, posso estar redondamente enganado, mas que é uma falta de resiliência. Eu percebo que é muito comum de times brasileiros na seleção, que assim, viu que não deu, abre as pernas. Uhum. Né? Então, tem uma desistência psicológica. Acho que nossos jogadores são muito mal preparados psicologicamente. Então a sensação que eu tenho é que assim, a hora que viu que desandou, os caras não conseguem mais segurar o pudim. Não, ali foi uma série de nocautes. Por isso que eu acho que se fizesse 10 jogos, ia dar o mesmo, porque a seleção era superior, ali ia fazer 2-0 e ia desandar de novo. O time da Alemanha era superior, mas e o time do Brasil não era das melhores seleções brasileiras, sem dúvida não era, mas assim, dava para o Brasil ganhar da Alemanha até, se jogasse com uma estratégia, entendeu? Se reconhecesse, se fosse numa outra dimensão. Se reconhecesse a inferioridade, entendeu? Porque... Por isso que acontece tanto no futebol de time nanico ganhar de time grande, porque o cara reconhece a inferioridade e joga com aquela possibilidade que ele tem, entendeu? Não sei. Mas, enfim. Mas o palmeirense adora o Filipão, por exemplo. O Filipão tá na história do Palmeiras, né? Só que... Mas é um time que não tem muita vitória, não tem Copa do Mundo, não tem Mundial, não tem... Então... Tem o primeiro Mundial de todos, né? Embora as pessoas eu tô de sacanagem, que eu não entendo nada de futebol, só escuto as piadas.